Amores, bom dia, turminha, né? Passando aqui para mais uma aula de história, né? Continuando aí o nosso assunto importante, né? Muito importante sobre o Brasil. Eu espero que vocês estejam entendendo aí. Lembrando a vocês que estamos na reta final de 2020, né? Então, tem alguns alunos aí da turma precisando de muita pontuação, história. Então, é preciso que vocês prestem atenção na videoaula, tirem as dúvidas de vocês com os professores, tá? Para evitar notas baixas agora na última unidade. Então, vamos lá. A aula de hoje vai falar sobre o ciclo do açúcar, né? E a invasão dos holandeses aqui no Brasil. Então, os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil em 1500, eles tentaram encontrar primeiro as minas de ouro e prata. Lembra que a gente viu isso? Quando os portugueses chegam aqui no litoral do Brasil, eles vão mandar várias expedições, né? A coroa portuguesa vai mandar várias expedições para procurar ouro e prata aqui. Assim como os espanhóis encontraram lá na América Central. Só que aqui no Brasil não vai se encontrar no litoral ouro e pratas ou pedras preciosas. O único recurso que eles vão encontrar que dava para gerar um dinheiro era o pau-brasil. Então, eles vão encontrar o pau-brasil e vão começar a explorar e durante 30 anos o pau-brasil, tá? Esse pau-brasil, essas árvores, era retirada pelos indígenas, pela mão de obra indígena, né? E levada para Portugal, onde lá o líquido vermelho era extraído dessas árvores e era levado esse líquido para as indústrias têxteis, né? Para atingir os tecidos. Porém, com o surgimento das primeiras vilas e ferrovias e com a desvalorização do pau-brasil lá na Europa, começou a se desenvolver aqui no Brasil as primeiras plantações de cana-de-açúcar. Então, a coroa portuguesa falou assim, epa, peraí, o pau-brasil não está dando mais dinheiro, né? A gente não pode ficar abaixo da Espanha e dos outros países da Europa. Então, vamos pensar em uma outra coisa. E aí, eles trazem para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar, né? Principalmente aqui no Nordeste, que tem um solo muito bom, que é o solo de origem massapê, muito bom, muito fértil para a produção de cana-de-açúcar. E aí surgem os primeiros engenhos de moagem de cana, né, de produção de açúcar, e a cana-de-açúcar, o açúcar de uma maneira geral, passa a ser o artigo mais valioso de toda a Europa. Lembrando que nessa época o Brasil vivia as capitanias hereditárias, e as capitanias que deram certo, então, foram as capitanias de São Vicente e de Pernambuco, que se tornaram as maiores produtoras de açúcar aqui no Brasil, o que gerou muita riqueza para a coroa portuguesa. O açúcar, então, ele vai ser consolidado no final do século XVI, quando toda a administração do Brasil estava voltada para a produção do açúcar, para a economia açucareira. Então, vão surgir grandes áreas, né, aqui no Nordeste, grandes latifúndios monocultores, produzindo só cana-de-açúcar, que era controlado pelos ricos, né, pelos fazendeiros, a aristocracia rural. E eles passaram a trazer para o Brasil os escravos africanos para ser mão de obra escrava. Esse crescimento econômico despertou o interesse de outras nações lá na Europa. Então, outras nações começaram a ver, peraí, Portugal está enriquecendo muito com açúcar no Brasil. Então, outras nações começaram a invadir o Brasil, como a Holanda. Primeiro invadiu Salvador e depois Recife e Olinda. Só que o Brasil ele não vivia só do açúcar. No século XVI e XVII, a gente tinha a pecuária e tinha as drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão, gente? Eram as especiarias que eram encontradas no sertão, que era o cacau, o pau-cravo, a castanha do Pará, o guaraná. Também tiveram grande valor, né, nessa época no Brasil, principalmente aqui dentro do próprio país, não ia muito para a Europa, ficava aqui, para a sobrevivência dos brasileiros e dos portugueses que viviam aqui no Brasil. Então, a pecuária e as drogas do sertão tinham muito valor internamente, tá? O ciclo do açúcar no Brasil, ele é considerado uma das fases de maior conflito e de maior crescimento econômico do Brasil. Olha aí, no século XVI para o século XVII, a diferença, né, da ocupação do território brasileiro. No XVI, só no litoral. No 17, a gente já chega ali na região da Amazônia, procurando essas drogas do sertão, essas especiarias, né? Já tem um avanço muito maior no Nordeste com a monocultura da cana-de-açúcar. Então, tudo isso vai impactar aí no desenvolvimento do Brasil. A economia canavieira, né? A cana-de-açúcar,
ela era plantada, né, em grandes extensões de terra, como eu já falei, nos latifúndios, e era usada a mão de obra dos negros escravizados, para atender, claro, ao mercado externo, à Europa. Era um modelo conhecido como plantation, gente. Esse era o modelo. Toda a riqueza que era produzida ficava na mão da coroa portuguesa e da aristocracia produtora do açúcar no Brasil, ou seja, os fazendeiros. O açúcar ele foi muito usado para garantir o controle sobre as terras determinadas no Tratado de Tordesilhas. O alto valor do açúcar na Europa era visto como uma especiaria e a experiência portuguesa na produção açucareira nas ilhas do Atlântico facilitou o crescimento da atividade no Brasil. Quando a produção do açúcar se fortaleceu, surgiu um modelo conhecido como agroindústria, que teve o objetivo aí de financiar outras atividades econômicas. Então, a economia açucareira deu tão certo que surgiu um novo modelo, a agroindústria. A agroindústria, gente, teve o objetivo de financiar outras atividades econômicas. Exigia grandes extensões de terra, muitos escravos e tecnologias que pudessem facilitar a derrubada de matas, então derrubar a vegetação e aumentar a produção. As regiões que desenvolveram o plantio de cana foi Minas Gerais, São Paulo, o Espírito Santo e a maior parte do Nordeste. E o financiamento da agroindústria canavieira se deu pelos banqueiros italianos, belgas e alemães. Como é que se organizavam os engenhos de cana-de-açúcar, né? Então, gente, os engenhos, eles visavam atender a Europa, né? O mercado externo. E, em menor escala, o mercado interno. Produzia dois tipos de açúcar. O açúcar branco, que era para exportação, e o açúcar mascavo, que é aquele escurinho, que era do gosto dos brasileiros e quase ele não era exportado, tá? Então, eram dois tipos de açúcar. O branco, que ia para a Europa, e o mascavo, que ficava aqui no Brasil. E o engenho era assim, primeiro tinha a moenda, que era a etapa inicial da produção, moía-se a cana-de-açúcar para retirar o caldo, né? E esse caldo é que se transforma em açúcar. A moenda era movida por animais, vocês estão vendo aí, né? Os bois, principalmente. Mas existiam também algumas moendas que eram movidas a água, né? Se tivesse um rio próximo. Depois da moenda, a gente tem a casa da caldeira e da fornalha, que é a segunda fase. É onde o líquido que é extraído da cana vai ser cozido, né? E se torna aí o açúcar. Depois que esse líquido é cozido, né? E as impurezas são retiradas, esse produto ele é armazenado aí para secagem e para o refinamento. Após passar a fase de purgar, aí na casa de purgar, e dele ficar bem branco, o açúcar era embalado em caixas e era enviado para Lisboa, né, na capital de Portugal, para ser comercializado por toda a Europa. Era assim que funcionava. Porém, nem toda fazenda tinha engenho não, viu, naquela época. Apenas tinha engenho as fazendas que eram administradas pela elite democrática, né? E nas fazendas a gente tinha a Casa Grande, que é essa foto de cima, onde morava o senhor do engenho, o dono do engenho e sua família. Embaixo a gente tinha as senzalas, onde ficavam os escravos, e as terras onde plantavam para o consumo. Lembrando que o açúcar, durante muito tempo, ele enriqueceu Portugal, que se tornou uma das forças econômicas e políticas do mundo. Além do açúcar, a gente também teve o algodão. A coroa portuguesa também estimulou o cultivo de algodão, né? Além do algodão, o tabaco também. Foram produtos agrícolas valorizados naquela época. Inicialmente, atendia ao mercado interno. O indígena, primeiro, os índios, eles já tinham técnicas de plantio do algodão, que eles utilizavam o algodão para fazer as redes, né? Os produtores portugueses, então, desenvolveram as máquinas, aí as manufaturas do algodão, e começaram a confeccionar roupas para os escravos. E a exportação desse produto só vai começar no século XVIII, quando os Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de algodão, estava em uma guerra interna. E aí o Brasil começa a vender algodão, tá? O tabaco, que é essa produção que vocês estão vendo aí, é uma produção pequena, mas é de caráter exportador, né? Principalmente para a Europa, bastante cultivado na Bahia. Lembrando que aí é para a produção de fumo, né? Cigarros. Largamente era uma produção trocada por escravos africanos. Além do tabaco e do algodão, o Brasil também comercializava o trigo, milho, rapadura, cachaça e charque. As drogas do sertão, como eu já falei,
No século XVII, os portugueses a encontraram. Eram os produtos amazônicos aí, o pau, cravo, guaraná, castanha do Pará, anil, cacau. Como no litoral eles já tinham o domínio português, então eles passaram aí para o interior buscando novos produtos. E assim os portugueses chegaram no Rio Amazonas, conquistaram aquelas terras que eram as espanholas, né? E passaram a ter acesso a essas drogas do sertão. E isso fez com que eles substituíssem o comércio com as Índias, né? Então agora os portugueses não precisavam mais comprar nas Índias, porque eles descobriram as especiarias aqui dentro do Brasil. A pecuária também foi desenvolvida, tá, gente? Nessa época. Os primeiros engenhos vão surgir aqui no litoral, né? Usavam o gado para movimentar as moendas. O animal era o boi, que foi trazido pelos portugueses, né? Quando vieram para o Brasil. Aqui no Brasil não tinha, viu, gente? Boi. No Nordeste, essa atividade foi chamada de gado de quintal. Só que aos poucos o número de boi aumentou muito. E o boi ele estava destruindo a plantação de cana, gerando muito prejuízo. E aí, no caso, os aristocratas, né, os fazendeiros da cana-de-açúcar, tiveram que levar proibir o boi no litoral e levaram, então, forçado, né, esse boi para o interior brasileiro. Então, a pecuária ela saiu daqui do litoral, tanto que hoje quase a gente não vê criação de gado aqui no litoral, e foi levado para o sertão. O gado aqui no Nordeste foi ser produzido, né? Foi ser cultivado lá no sertão nordestino. Os criadores, então, usaram o leito do Rio São Francisco para facilitar o deslocamento. A carne bovina ela foi largamente usada, principalmente pelos trabalhadores de Minas, que utilizavam a carne do sol e o charque, né? Na culinária brasileira, que até hoje é uma prática nossa. Elas surgiram aí a carne do sol e o charque nesse período, porque naquela época não existia geladeira. Aí os trabalhadores das minas precisavam comer carne, mas não tinham onde armazenar. Então eles salgavam a carne, né? Deixava lá a carne salgada durante dias no sol secando, que virava aí carne do sol e charque, né? Para não perder. A criação era realizada por escravos negros e mestiços. Os vaqueiros ganharam também bastante destaque, porque passaram a receber salários e tinham direito a uma cria de cada gestação bovina. Foi fundamental isso para formar as fazendas. E aí, a atividade de hoje, gente, responder as páginas 237 até a página 239, tá bom? Conto com vocês. Lembrando que qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.